Quer que pede para entrar? Gente, vai deixar. Que é só para quem está aqui dentro que vê, né? Oi? Vem, Júlia. Júlia, quem está aqui? Então, vem aqui. Vamos começar. Discute referente a esses eventos, né? E o que minha avó me contou, eu escrevi aqui antes dela morrer, né? Isso aqui foi quando começou a história do povo Pancará em Brasília. Eu escrevi isso aqui dentro de uma noite para viajar no outro dia de madrugada de avião para ir levar em Brasília. Aí foi que veio os projetos para a aldeia de lá. Aí depois que foi, eles ficam inventando outras histórias. E não pode inventar porque Soninha Guajajaba quem leu essa história lá. E ela agora é ministra, né? Então, continua, eles ganharam lá por causa daqui. Eu fui mais a tia dela, a Bafinhou, né? Nós foi 6 pessoas de cada povo. Porque nós fomos de avião, eu estava operada, eu não pedi de ônibus. E eu fui operada, sentada, mas eu fui levar o que me pediram. Para poder, a aldeia não era nem para mim se gloriar em nada, é para o povo da aldeia do Pernambuco. E todos os índios que moram nas aldeias, né? Que a gente foi pedir para todos. A gente, quando vai para Brasília, a gente pede para todos em geral. Não é só para os índios, nós lutamos pelo direito de todos os povos. Pelos caminhoneiros, por tudo em geral, você entendeu? Quando vê nós lá de luta, esse mês aqui teve luta lá. E nós estávamos lá de frente, o povo Pancará, com os outros povos, é todo mundo junto, quando vai. Eu mesmo nessa época que eu fui, eu fiquei 5 dias em Brasília operada. Tá? Aí ficou lá, a Soninha botou essa história lá, eu vim pra cá. Aí eu cuido aqui sem essa história, a gente tem que ler toda vez que faz o evento. O povo saber por que o significado. Né? Ou não? Sim. Então eu, Vanessa, vai ler um pouquinho da história, como foi a história do começo de Aninha Gameleira. História real de uma tribo indígena. Certo dia, uma tribo indígena passavam numa fazenda e estavam passando fome. Resolveram falar com o dono da fazenda, o senhor com o nome de Estevam. Então Ana perguntou ao fazendeiro: o senhor tem algum alimento para doar? O seu Estevam respondeu: tenho uma rapadura e um pouco de farinha. Se a senhora quiser trocar uma dessas crianças, eu troco. Aninha ficou pensativa e olhou para seus filhos e falou: pode escolher uma dessas crianças. Então seu Estevam escolheu a pequena Aninha e a criou. Depois de muitos anos, seu filho Estáquio se interessou por Aninha e ficou com ela como sua esposa e construíram sua família. A primeira geração de Aninha, George, se casou com uma mulher que se chamava Catarine e tiveram seus filhos e foram morar no sítio Lagoas. O Emiliano se casou com uma indígena chamada Raquel e foram morar no sítio Gameleira. Eles não tiveram nenhum filho. Só tinham sobrinhos que consideravam como seus filhos e viveram juntos até a morte, com a sua esposa Raquel. Outra filha de Aninha se chamava Preciosa. Ela casou com Miguel, foram morar no sítio Brejinho e construíram família. João casou com uma mulher que se chamava Maria e foram morar no sítio Santo Antônio e construíram família. Persília se casou com um homem com o nome de Adécio e tiveram só um filho e depois de alguns anos seu esposo faleceu. E ela se casou novamente com o senhor com o nome de Manuel Chico e ficaram morando no sítio Gameleira e construíram uma nova família. Suas filhas se chamavam José, se casou com Luísa e construíram uma família. Naninha também se casou adulta e construíram uma família. Maria também se casou com um homem chamado Vicente e tiveram família. Beniguinha se casou com Adelson, filho de George, e foram morar no sítio Lagoa e construíram uma família. Davi casou-se com uma mulher que se chamava Amélia e também construíram família.
Alcides, Antônio, Edineide, Zuleide, Evaneide, Jusileide, João Bosco, José. Todos casaram e tiveram filhos e netos, e eu, Gracineide, filha de Oslinda, me casei com Daniel, tive 2 filhos, o Renato e o Rogério. Rogério, da 5ª geração de Aninha, construiu uma família com a Jânia e tiveram 2 filhos, o Railan e a Tiffany, que são os meus netos. Hoje foi dado o nome a todos esses povos de Pancará. Não tem o nome da Ayla, porque ela não era nascida ainda, né? Mas nós ainda podemos pôr. Né, Ayla? Ela não era nascida. Quando eu escrevi, foi em 2001, eu levei isso aqui para Brasília. Hoje em dia atendendo o nosso povo, né? Trabalhando em Brasília, lá no Congresso, lá no Ministério, alguma coisa. Tem o Ari, que é meu sobrinho, Pancará também. E tem outros povos de Pancará, né? Que trabalham lá. Que nem aquele menino que estava ontem aqui, que é daquela etnia, que também trabalha lá. Que ele até falou que conhece todo mundo. Então é assim. Aí depois eles vão mudando. Aí cada cara escreve a história dos seus avós. Eu escrevi de minha bisa, minha gameleira, dentro de uma noite, que é para pôr um monte de coisa, né, na história ainda. Mas eu levei quando me pedi. Que a FUNAI me convocou para eu ir levar. Entendeu? Aí por isso que acontece